Bem-vindos a mais um podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Maurício Sirotsky Neto, representando o Grupo RBS, mais especificamente a RBS Ventures, que vai nos contar um pouco da sua história e dos motivos de uma grande corporação, um dos gigantes da mídia brasileira, estar voltando seus olhos também para startups nesse momento. Então, Maurício, muito obrigado aí pela presença. Tudo bom? Boa tarde aí, Léo. Obrigado pelo convite aqui, bem feliz aqui de estar participando desse podcast aqui, contando um pouquinho o que a gente está fazendo na RBS Ventures e nos nossos negócios aqui. Eu sou terceira geração do Grupo RBS, né? Eu venho de uma família empreendedora, eu venho de uma família empresária, mas eu construí a minha carreira em cima do empreendedorismo, né? Me vinculei na empresa nos últimos anos. Eu sou formado em administração de empresas pela PUC, aí no Rio Grande do Sul. Eu fiz um MBA na USC em Los Angeles. Essa é a minha formação acadêmica e eu tive uma carreira desde o início bastante vinculada ao empreendedorismo, né? Acho que a primeira experiência assim mais relevante que eu tive foi aos 22 anos. Logo que eu me formei, eu, junto com os meus irmãos, eu comprei o Totozinho, que é uma empresa gaúcha que tu vai conhecer, na área de alimentação, né? Eu toquei esse negócio, meus irmãos não trabalhavam, não trabalhavam no negócio, né? Eu toquei essa empresa durante 7 anos, de 2007 a 2014, numa época que não tinha Venture Capital, que o Venture Capital não existia investimento. Eu brinco que o Totozinho, surpreendentemente, dava dinheiro, né? Ele precisava crescer com o seu capital próprio e a gente fez um trabalho bem legal no Totozinho, né? Fiquei lá 7 anos. Vendi esse negócio em 2014, foi aí que eu fui fazer o meu MBA nos Estados Unidos. Quando eu voltei do MBA em 2016, e aí sim eu começo a me vincular nos negócios da família, né? Então eu voltei em 2016 para trabalhar na iBricks. A iBricks, na época, ela era o corporate venture do Grupo RBS, né? Eu fiquei na iBricks durante 2 anos. A iBricks acabou virando um fundo de venture capital independente, fazendo gestão de capital de terceiro, e a empresa, a RBS, spin-offou esse negócio, essa gestora, vamos chamar assim, de dentro dela e vendeu a sua participação na gestora para os executivos que tocavam o negócio e ficou apenas como cotista dos fundos. Quando aconteceu esse movimento, eu acabei indo trabalhar direto na Maromar, que é o family office da nossa família, né? E aí eu fui com o objetivo de liderar a Maromar e de transformar a Maromar no hub e na plataforma de investimento da nossa família. Estou na Maromar desde então, né? Sigo na Maromar hoje. E mais recentemente, a gente, através da Maromar, que a Maromar obviamente é sócia da RBS aqui, a gente fez um movimento de reorganização societária no Grupo RBS, junto com o Fernando Tornaim, e parte desse movimento foi a criação da RBS Ventures, que eu estou super envolvido e liderando aqui também a RBS Ventures nesse desafio aqui de fazer a RBS estar investindo e participando de novos negócios. Então, essa é um pouco a minha carreira. Eu sou também do conselho da RBS desde 2017. Então esse é um Maurício, vida profissional aqui, vida pessoal, sou casado com a Bia, tenho 2 filhos, gremista, né? E é isso aí. Boa, muito legal. Tenho certeza que todo o público aqui da região sul do país conhece a fundo o Grupo RBS, mas assim, talvez parte da audiência ainda não saiba tudo que representa, né, o Grupo RBS. Se puder nos trazer um pouco mais também. Boa. Então, o Grupo RBS, ele é o maior grupo de comunicação do sul do país, né? Nós somos um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, onde a gente tem veículos, nossos principais negócios são os veículos de mídia. Na televisão, nós somos afiliados da Rede Globo, né? Nos jornais, a gente tem a Zero Hora, né? Que a Zero Hora tem o Pioneiro na região da Serra. Temos rádios também, então a gente tem a Rádio Gaúcha, num perfil mais de notícias, esportes. Depois a gente tem a Rádio Atlântida também num perfil de entretenimento, a Rádio 92
também de entretenimento, e a Rádio 102, que também é entretenimento. Então, o Grupo RBS hoje, através dos seus veículos, tem também, faltou aqui eu te falar, tem também o GZH, que é o nosso portal digital, onde a gente consolida tudo isso através do nosso portal de notícias que a gente tem. Através de todos esses veículos, o Grupo RBS atinge literalmente os 11 milhões de gaúchos, né? E então a gente tem uma força de comunicação muito forte no Rio Grande do Sul, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, mas que acaba atravessando fronteiras e chegando no Brasil, mas no Rio Grande do Sul a gente atinge realmente todo o estado, a gente conhece muito o público gaúcho, e em função disso, né, todos os nossos veículos são líderes de audiência nos seus segmentos, alguns líderes até total. A própria Rádio Gaúcha é um case nacional em termos de rádio. A Rádio Gaúcha ela é líder há 10 anos entre todas as rádios do estado. Então, a Rádio Gaúcha é realmente um case importante que a gente tem. E através de todos os nossos veículos, a gente chega nos gaúchos, conhece os gaúchos, se comunica com os gaúchos e depois nós vamos falar um pouco disso. A RBS Ventures vem um pouco com essa tese, com essa inteligência da comunicação e do conhecimento do gaúcho para poder fazer novos negócios. Boa, então já vamos começando por aí, né? Eu tive o prazer e a honra de trabalhar no Grupo RBS aí já fazem longos 15 anos de distância, assim, mas na época já existia um apetite muito forte. Na época a gente falava sobre negócios digitais, né, empresas digitais. Então, participei ali depois da entrada de algumas empresas que foram adquiridas, que passaram a fazer parte do Grupo RBS, e hoje, com essa dinâmica do RBS Ventures, parece uma dinâmica talvez um pouco diferente do que é o CVC tradicional, ou talvez mesmo de um fundo de Venture Capital tradicional. Se puder nos explicar um pouco mais. A RBS Ventures, ela realmente a gente se posiciona de uma maneira diferente. Nós não somos um CVC, um Corporate Venture Capital, e a gente não se posiciona dessa forma. E também não somos um fundo de Venture Capital tradicional, né? A gente, para encontrar um pouco o nosso posicionamento, a gente se denomina a Media Capital do Grupo RBS, que vem com o objetivo de investir, desenvolver e participar de novos negócios, né? Como que a gente faz isso? E tentando falar assim de uma maneira bem simples aqui para quem está nos assistindo e quem está nos escutando, né? A gente olha os negócios sobre duas perspectivas, né? A gente olha os negócios numa perspectiva de Media for Equity, e o próprio nome já diz, onde a gente acaba fazendo investimentos através de Media for Equity. E aí tem uma lógica até de diversificação dos negócios do grupo, ou seja, nos dá a oportunidade de participar de outros negócios, de outras indústrias que não têm relação com comunicação, onde a gente entende que consegue agregar nesses negócios através da mídia, através da comunicação. E uma outra perspectiva de negócio é quando a gente olha negócios que eu chamo de mundo RBS, que são negócios aí sim relacionados ao mundo da comunicação, ao mundo da mídia, onde com esses negócios a gente eventualmente vai utilizar sinergias que a gente tenha dentro do Grupo RBS para ajudar a alavancar esses negócios, desde sinergias comerciais, sinergias de produção de conteúdo, gestão de talentos, enfim. Aí a gente tem que ver qual sinergia e como que a gente encaixa esse negócio dentro do mundo RBS para olhar nessa perspectiva. E a gente faz esses investimentos através do Media for Equity e também através de recursos financeiros. Tá? Então, a gente realmente é um bicho diferente nesse ecossistema aqui, né? Porque a gente não é um venture capital tradicional. Por enquanto, a gente tem feito tudo com capital próprio. São todos investimentos. A gente normalmente faz investimentos minoritários, onde a gente participa dos negócios minoritariamente, mas um minoritário ativo, participando do conselho, participando das decisões do negócio, a não ser que seja um negócio muito relacionado à mídia e que tenha muito mídia, publicidade, comunicação, que a gente entenda que aí sim a gente precisa ter controle desse negócio por uma questão de ser parte do negócio core da RBS como um todo. E dentro então, dessa... É bem misto que a gente pode fazer. Sim, sim. E dentro dessa tese, assim, vocês têm um tamanho de cheque específico, um estágio específico onde essa empresa deve estar? Tem. Deixa eu te contar um pouco assim a tese do Media for Equity, o que está por trás do Media for Equity, como é que a gente enxerga esse tipo de investimento, tá?
o próprio nome já diz, né? O investimento através do Media for Equity é quando a gente investe nas companhias através de comunicação, mídia, publicidade, né? E como eu estava falando no início, né, os nossos veículos atingem o estado inteiro, né? Então, quando a gente faz um mix aqui de mídias e de comunicação, né, dos veículos que a gente vai fazer o investimento, a gente acaba atingindo muitas pessoas. Como consequência, a gente precisa que o negócio esteja, de certa maneira, preparado para absorver a demanda que a gente vai gerar para eles, né? Então, eu não gosto de dar um tamanho específico de negócio, porque muitas vezes a empresa pode ter um tamanho menor, mas ela consegue absorver por uma questão que é um negócio altamente escalável, ou outras empresas precisam estar maior, com mais pessoas, mais estruturadas para fazer o negócio acontecer. Eu posso te dar alguns exemplos aqui. A gente estava conversando há um tempo atrás com uma empresa no setor de energia, né, nada a ver com mídia, literalmente um setor de energia que estava com um plano de fazer a venda de energia B2C, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas era um negócio ainda no PowerPoint que não existia, né? E aí a gente perguntou para eles, eu digo, olha, a ideia é legal, a tese parece interessante, parece fazer sentido aqui, mas o que acontece se eu coloco amanhã um anúncio na televisão e no rádio e vocês recebem 300 ligações ou 1.000 acessos no site querendo o serviço? Ele disse, olha, eu vou ter um problema porque eu não vou conseguir atender e não vou nem saber o que fazer. Eu falei, não, a gente não pode conversar agora, a gente precisa conversar um pouco mais para frente. Então, aqui, em termos de tamanho, a gente olha muito a capacidade da empresa, no caso do Media for Equity, de absorver o que a gente vai entregar, tá? Preferencialmente, a gente tem olhado negócios a partir de 10 milhões de reais de receita, mas não é um deal breaker aqui não ter os 10 milhões de receita, é mais um direcionador que a gente tem usado. Além disso, a gente tem olhado bastante para o Media for Equity, aqui falando, negócios B2C, né, negócios que são direto para o consumidor final, ou negócios B2B2C, né, que são negócios onde, no fim das contas, o consumidor final é que paga a conta, porque é onde a gente entende que a mídia e a comunicação realmente têm o poder de alavancar esses negócios, né? Eu costumo dar um exemplo que se a gente entrar numa empresa de agro, a comunicação muitas vezes pode não fazer muita diferença no crescimento daquele negócio. Ela pode gerar credibilidade, que muitas vezes o negócio precisa, né? A gente até teve um exemplo de uma empresa de agro que queria estar conosco pela credibilidade, mas e não pelo crescimento da empresa, que é onde a gente entende que a mídia realmente vai alavancar. Então, a gente tem olhado bastante negócio B2C, bastante negócios direto ao consumidor, que é onde a gente entende que a gente vai alavancar esses negócios através da comunicação. No lado do mundo RBS, aí nós estamos falando de negócios, obviamente, relacionados com mídia, com comunicação, com entretenimento, com influenciadores e todo esse mundo novo que tem também no mundo da comunicação. Então, é mais ou menos assim que a gente olha os nossos negócios, né? De um lado, negócios um pouco mais maduros, não tão early stage, mais focados no B2C ou no B2B2C. Do outro lado, negócios mais focados na mídia e comunicação. E, obviamente, antes de chegar nessa divisão, se a gente vai olhar, a gente sempre faz as análises que eu acredito que todo mundo faz quando vai fazer um investimento, né? A gente olha os sócios, quem são os sócios, quem são os empreendedores, qual é o problema que aquela empresa está solucionando, a capacidade dela de escalar, de crescer. Eu acho que são premissas básicas que todo mundo deveria olhar para fazer. Eu entrei muito mais aqui nas premissas que são mais características da RBS Ventures falando aqui. E essa startup, essa empresa, ela precisa estar no Rio Grande do Sul ou ser do Rio Grande do Sul? Não, boa pergunta, tá? Como é que a gente olha isso aqui, tá? A gente precisa que a empresa, ou a startup, enfim, entenda o Rio Grande do Sul como um mercado relevante. A gente tem conversas hoje com negócios de fora do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é um mercado importante e elas entendem que esse investimento aqui faz sentido porque elas vão conseguir crescer mais nessa região aqui estando conosco, né? A gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul tem praticamente aí 11, 12 milhões de habitantes. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul é uma Bélgica, né?
que tem 12 milhões de habitantes. E a gente tem capacidade de se comunicar com a Bélgica, né? Então, por que não utilizar isso para alavancar os negócios na nossa Bélgica, aqui no nosso Rio Grande do Sul? Então, a empresa precisa entender o mercado gaúcho como um mercado relevante. E a gente tem conversas hoje, a gente, obviamente, vocês são desse mercado, a gente também a gente tem uma questão de confidencialidade, a gente tem hoje na rua 3 term sheets assinados com empresas de fora que querem fazer esse movimento. E, obviamente, empresas gaúchas também que entendem que tem bastante espaço ainda para crescer dentro do Rio Grande do Sul, são negócios que a gente está olhando. Tem um outro caminho também que a gente conversa com as empresas. Sendo afiliada da Globo, a gente, obviamente, é muito conectado com outras afiliadas da Globo. Então, tem negócios que a gente também... A RBS Ventures é muito nova, né? A gente nasceu em outubro do ano passado, outubro de 2022. Então, a gente não tem nenhum ano, né? Então, especificamente nesse caso que eu vou te falar, não tem nenhum case concreto, mas a gente tem negócios que a gente está olhando em parceria com outras afiliadas para co-investir junto e não ser só Rio Grande do Sul. No caso, esse é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E pode ser outras regiões também. Então, a gente acaba olhando negócios do Brasil todo, né, com esse viés de que a empresa, o empreendedor tem que entender o Rio Grande do Sul como um mercado relevante. E se o empreendedor, além do Rio Grande do Sul, quiser expandir para outros setores, a própria RBS Ventures ajuda na conexão com essas outras afiliadas que fazem Media for Act também? Totalmente. Então, a gente... acho que uma das grandes agregações de valor, né, que a gente consegue dar para o negócio é o nosso conhecimento desse mundo da comunicação, né, que muitas empresas acabam investindo ou mais do que deveria, ou não investindo corretamente, né, em comunicação, em publicidade, e acabam desperdiçando parte do recurso. Então, a gente tem uma inteligência, a gente conhece muito como fazer isso, e a gente ajuda muito as empresas a fazer isso. Então, por que eu estou te falando isso? Tem negócios, e aí tem um caso que especificamente não é nosso, né, que é um caso do Paraná, de uma empresa que eles investiram, que utilizou essa inteligência que a turma do Paraná tinha para... Um minutinho, desculpa. Para aprender a fazer comunicação e poder fazer depois a mídia massiva em outros estados, né? Então, usou isso como inteligência. E a gente pode também chegar a um momento da empresa dizer, pô, esse modelo para mim fez tanto sentido, eu queria ir para o Paraná, queria ir para Santa Catarina, quero ir para o Nordeste, seja onde for. A gente tem contato com toda a rede de afiliadas da Globo e com a própria Globo Ventures, a gente é muito próximo da Globo Ventures também, então nada nos impede de fazer essas conexões nesse mundo, né? A gente, além disso, é muito inserido dentro do ecossistema empreendedor como um todo. Então, a gente tem aí o time RBS Ventures falando, né? A gente tem parte que fica em Porto Alegre e parte que fica em São Paulo. Então, a gente realmente está inserido nessa história. Inclusive, o Igor, que já gravou aqui o podcast com vocês, da Provence, a gente é muito próximo deles, que é uma turma do Family Office de São Paulo. Então, acho que a gente consegue contribuir bastante com as empresas também nessas conexões entre investidores, fundos e esse mercado. E o que vocês avaliam como o potencial dessas startups? Tem algum indicador-chave para vocês que vocês entendem? Pô, esse é o modelo de startup que, entrando aqui conosco, vai destravar um potencial absurdo. A gente olha, né, obviamente, negócios que tenham já um certo crescimento na sua base de clientes, tá? Então, assim, um crescimento sustentável de clientes é um ponto que a gente acha bem relevante para nós aqui, tá? Assim, acho que crescimento de receita, mas principalmente crescimento de receita através de uma base pulverizada de clientes, que é onde a mídia massiva realmente vai ajudar esse negócio a acontecer. Recentemente, a gente fez um investimento através do Media for Act na Salute, né? Não sei se vocês conhecem, a Salute é um negócio na área de saúde, né? Uma rede de clínicas populares gaúcha, tá? A Salute hoje está longe de ser uma startup, a Salute hoje é um negócio de mais de 50 milhões de reais de receita, mas ela tem um modelo de negócio totalmente focado no B2C, né? Ela tem as clínicas populares e ela tem um clube
o Clube Salute, que é o clube onde as pessoas assinam o clube para ter desconto dos serviços nas clínicas. Então, é totalmente B2C, é totalmente pulverizado, né? A base de clientes é realmente o estado todo. Hoje ainda, Porto Alegre, região metropolitana, tem planos de expandir aqui para o interior do estado, mas então, essa base de clientes relevante a gente entende como bastante importante aqui para a gente, que a gente tem, eu não vou dar garantia, mas a confiança de que a gente vai ajudar esse negócio a acelerar ainda mais. Nessa dinâmica do investimento, normalmente o que o RBS Ventures busca é entrar sozinho dentro dessas ofertas, ou a dinâmica do co-investimento faz sentido para o RBS Ventures? A dinâmica do co-investimento faz todo sentido para nós, tá? A gente tem conversado bastante com outros fundos e analisando negócios em conjunto, né? E por que ela faz sentido? O Media for Act, ele traz uma solução para as empresas no lado da comunicação, né? Ele traz no lado da comunicação, no lado da publicidade. Mas a empresa muitas vezes precisa de investimento para outras coisas, né? Investimento para desenvolvimento, para tecnologia, para pessoas, para área comercial, enfim, para uma série de outras coisas que a empresa precisa. Então, se a empresa não tem caixa suficiente para isso, ou não tem capacidade de caixa suficiente para isso, ter um outro fundo co-investindo, e aí sim, junto com recursos financeiros, a gente entende que é a combinação perfeita aqui para essa história acontecer. Né? Eu reforço aqui, a gente não faz só investimentos através do Media for Act, parte do cheque que a gente coloca nos negócios também é recurso financeiro, mas por posicionamento a gente não deverá liderar nenhuma rodada de recursos financeiros. Né? A gente pode participar, mas não vai liderar. Então, ter alguém liderando junto, para a gente é bem importante aqui. Boa. E além dessa questão da mídia, né? Tu trouxe que vocês buscam ter uma participação no negócio, não no percentual da participação, mas uma participação no negócio também, contribuir com o crescimento desse negócio. Quais são os meios onde vocês entendem que vocês conseguem apoiar mais essas investidas? Como é que a gente ajuda as empresas, né? Aqui eu acho que é um tema importante. Assim, a gente consegue ajudar muito, e eu vou te dar exemplos práticos, obviamente através da comunicação e do nosso conhecimento desse setor, tá? De como se faz comunicação, de como se investe em comunicação. Quando eu digo comunicação, a gente ajuda realmente as empresas a não investir só nos nossos veículos, a gente ajuda eles a fazer o mix de comunicação como um todo, investindo em mídias digitais que não são especificamente as nossas, tá? A gente tem um conhecimento, a RBS, aí eu falo como RBS, tem um conhecimento do gaúcho que eu acho que poucas empresas têm, né? A gente tem uma série de dados que a gente tem deste conhecimento que a gente ajuda as empresas a enviar. A gente sabe onde esse cara mora, a gente sabe, não, obviamente, com todas as proteções de dados que o mercado exige, né? Mas a gente sabe o bairro tal, como é que é a comunicação, qual é o melhor veículo que funciona lá, a gente tem, enfim, a RBS são 65 anos, a gente tem 65 anos de experiência fazendo isso, né? Então, tem uma série de dados que a gente consegue ter para ajudar esses negócios aqui. Além disso, um negócio que eu gosto de falar, a gente tem na RBS um setor que chama mesa de performance, tá? Que não é RBS Ventures, aqui é RBS mesmo falando, tá? A mesa de performance na RBS é um setor que ajuda as empresas que são anunciantes do grupo a ter a melhor performance da sua mídia, né? Olhando o mix de mídia que a empresa tem na rua, tá? Então, te dando um exemplo prático aqui, a gente teve um caso de um cliente que a gente estava conversando com a agência dele, né? E o cara da agência dizia assim, pô, toda vez que eu sei que vocês vão fazer o anúncio na televisão e na Rádio Gaúcha, eu dou uma bombada no meu anúncio no Google, porque o meu CAC cai. E aí a gente disse para ele assim, pô, mas não me esconde isso, me fala isso. Me fala porque a gente vai te ajudar, então, a fazer os anúncios de acordo com o teu anúncio da mídia digital que está fazendo. E é um setor específico da empresa hoje, com engenheiros que acompanham essas campanhas para tirar o máximo de performance que tem das campanhas dentro do grupo. Todos os negócios da RBS Ventures são atendidos pela mesa de performance. Então, aqui tem uma agregação de valor prática e importante.
além da nossa agregação de valor e que a gente dá nos negócios, na área de gestão, na área de estratégia, na área de governança, que a gente acaba conhecendo bastante por uma questão de anos de história, por já ter feito vários negócios, né? A RBS, ao longo dos seus 65 anos, já comprou e vendeu muita empresa, já investiu e desinvestiu em muita empresa. Então, esse nosso quilômetro rodado nos dá bastante habilidade aqui para ajudar as empresas em diversas áreas que elas precisam, diversas conexões. Então, a gente tenta agregar bastante, assim, ser um sócio bem ativo, contribuindo para os negócios, né? Sempre com o espírito de contribuição e menos com o espírito de cobrança, né? Acho que muito mais com o espírito de contribuição. Muito bom. E essa parte da entrega de mídia aí que tu trouxe, né? Tem toda a mesa de performance avaliando, entendendo um pouco mais, fazendo proposições, imagino, né? De como que seria a melhor entrega dessa mídia. No pacote do Media for Act, esse plano de mídia, ele é fechado, digamos, no momento zero e seguido até onde deve seguir, ou tem estar junto com a RBS te dá essa flexibilidade dessa mesa de performance, de repente, trazer mais indicadores, o próprio produto da empresa e algo assim? Tu trouxe um baita ponto, Léo. A gente, inclusive, coloca como uma das agregações de valor que a gente dá para o negócio essa flexibilidade, tá? Como é que funciona o Media for Equity? Assim, como é que é o processo? Vamos tentar olhar como é que é o processo que a gente faz de investimento aqui, tá? Primeiro, a gente faz uma análise do negócio que eu acredito que todo fundo, todo investidor acaba fazendo, tá? A gente analisa os financials do negócio, faz uma análise financeira, analisa os resultados, analisa crescimento, faz o valuation, tenta fazer uma projeção futura, tenta entender o negócio através dos seus números e da sua capacidade de escalar esse negócio, né? Além de uma diligência de quem são os sócios, quem são os empreendedores e todo o bookzinho tradicional que todo mundo tem que fazer. Quando a gente entende assim, pô, esse negócio faz sentido, vamos em frente, né? E vamos ir com Media for Equity aqui, com, sei lá, 80% do nosso cheque, vamos fazer através de Media for Equity, e a empresa gosta da ideia e topa, né? O que a gente faz? A gente aí envolve o time comercial da RBS mesmo, tá? Então aí essa empresa senta com a RBS, tá? Com o diretor comercial, com a diretora comercial e com o time, e faz uma reunião de briefing do que ela quer atingir. O meu objetivo é aumentar minha base de usuários, eu preciso de geração de lead, não sei o quê, eu quero aumentar a venda, eu tenho um desafio específico numa região da Serra, ou pô, eu tenho um plano de abrir 10 lojas daqui para frente nessas regiões, como é que eu faço? Então, a gente faz uma reunião de briefing, tentando entender quais são os desafios daquele cliente numa perspectiva mercadológica, tá? Feito isso, essa equipe volta para casa, a nossa equipe RBS volta para casa e depois volta para a investida, e aí, no caso, a RBS olha como cliente, né? Com um plano de mídia proposto, tá? Tem um ponto que é importante falar, no Media for Equity, todos os investimentos que a gente faz são investimentos de 12 a 24 meses, tá? Porque a gente não acredita, não acredita, é meio forte. A gente sabe que a comunicação massiva, ela precisa ter constância, tá? Então, se uma empresa quiser assim, vamos fazer um Media for Equity de um mês, não é o que a gente faz e não é porque não vai dar certo, vai dar certo, mas o que vai acontecer? A empresa se qualquer empresa que comprar mídia hoje durante um mês ou 2 meses, ela vai ter um pico nas suas vendas, vai ter um pico nos seus acessos ao site, ela vai ter um pico de demanda ali. Mas quando ela parar de fazer, aquele pico automaticamente cai, né? Ela fica com um platô, ela acaba ganhando um pouco de base, mas aquilo cai. E a mídia, isso é um dos aprendizados que a gente tem, ela precisa ser constante e intensificada em alguns momentos importantes para a empresa, seja Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, o que para a empresa for importante. Então, voltando ao que a gente estava falando, a gente entrega esse plano de mídia para a empresa critica e desafia esse plano com a gente, pô, isso aqui está fazendo sentido, isso aqui não faz, eu acho que o meu produto é mais para, não é Rádio Gaúcha, acho que é mais Rádio Atlântida, enfim, né? A gente faz os ajustes necessários e a gente faz o negócio, tá? Então, vou te dar um exemplo. Vamos pensar que a gente tenha feito um negócio de um plano de mídia de um investimento de 5 milhões de reais, tá?
e tem um plano desenhado de 18 meses de como esses 5 milhões de reais serão alocados. Tá? A cada mês, a empresa vai revisar se aquele plano está dando certo e vai fazer os ajustes. Então, é totalmente flexível, né? Totalmente flexível. Então, a empresa vai dizer assim, esse programa aqui que eu estou fazendo não está funcionando, esse aqui está funcionando melhor, esse horário está melhor que esse. Então, ela vai fazendo os ajustes ao longo do percurso para ter a melhor performance da campanha que ela está, da campanha dela. O que um cliente normal não pode fazer, porque o cliente acaba comprando a mídia e faz a mídia que ele compra. Então, aqui tem um benefício aqui do Media for Act, porque, querendo ou não, no Media for Act, nós somos sócios desse negócio. Então, a gente entrega, a gente só não pode, se no mix dele ele tem um produto que custa X e ele quer trocar por um produto que custa 2X, ok, ele até pode trocar, mas ele vai ter que tirar de alguma outra base aqui para compensar o valor investido, né? Mas dentro dos patamares colocados, a gente tem flexibilidade e é parte do projeto ter essa flexibilidade e entregar a melhor performance possível para o negócio. Boa. Tu falando ali sobre a comunicação massiva de uma vez só ou ela continuada, eu lembro nos meus tempos de RBS, o pessoal apresentando alguns estudos que a decisão de compra de um produto ocorria após o terceiro contato com ele, depois tinha ido para o sétimo contato. Hoje eu imagino que deve ser alguns contatos, né, com toda a dinâmica que a gente tem aqui dos smartphones e de toda essa parte de mídias, né, estando em volta da gente. Sobre o fundo em si, né, tu trouxe, não é como um CVC, não é como um fundo tradicional, ele tem lá uma dinâmica diferente. Para o fundo, tem algum benchmark tem que bater um certo indicador, tem que trazer novos negócios para o grupo? Tu trouxe, né, que vocês têm a dinâmica de ser sócio de novos negócios e a intenção de diversificar também os negócios do grupo. Qual é o objetivo final, digamos assim, ou qual é um benchmark a ser atingido? A gente não tem, quando a gente olha, né, eu não gosto do objetivo de, eu tenho que ter X investidas por ano, porque eu acho que é um incentivo perverso para a gente fazer negócio ruim, né? Você imagina o cara que é o meu head na RBS Ventures tendo a obrigação de fazer 5 investimentos por ano, chega em outubro, ele tem 3, ele vai acelerar 2 porque ele precisa fazer 5, né? Então, o benchmark que a gente usa, uma das premissas que a gente coloca quando faz um investimento com um viés mais de Media for Equity, que tem um viés de diversificação, é um caminho claro de retorno financeiro, tá? E aí, para nós, é uma análise que eu acredito que todo fundo faça. Como a gente não tem hoje capital de terceiro, eu não tenho definido aqui que eu preciso ter um hurdle, entrando numa linguagem técnica aqui de, sei lá, de CDI mais 4 ou CDI mais 6. Eu não tenho essa premissa. A gente, obviamente, quer atingir retornos aí de empresas de crescimento. A gente quer atingir retornos anuais com esses negócios de acima de 20%. Tá? Sempre a gente olha assim, uma tira ali, quando faz a projeção, a gente olha uma tira em torno de 25% para poder fazer esses negócios. Mas a gente vai atingir quando a gente eventualmente vender a nossa participação lá na frente desses negócios. Tem negócios que até podem ir pagando dividendos que ajudam nessa tira aqui falando. Nos negócios mais relacionados com a RBS, a gente tem esse papel, né? A RBS Ventures tem o papel de ajudar e de ser mais um braço da RBS para trazer inovação, para trazer tecnologia, para trazer novos negócios e novas ideias e novas coisas que estão acontecendo no mercado da comunicação. Aí a nossa lógica ela é diferente, né? Porque muitos desses negócios, eventualmente, a gente vai incorporar dentro da nossa estrutura. E aí é muito mais uma análise nossa de qual é a nossa real capacidade de alavancar esses negócios mesmos e de ajudar, seja com área comercial, com sinergias comerciais, como é que a gente ajuda seja um conteúdo que a gente não tem e quer colocar para dentro da empresa, né? Então, assim, são valores diferentes aqui de como a gente faz isso. E aí é uma análise
quase como um corporate venture aqui falando, assim, qual é o investimento que eu vou fazer, né? Esse investimento está fazendo sentido e quanto que eu tenho retorno e quanto que é o payback desse investimento que eu faço. Tá? Então, se por alguma razão a gente eventualmente estruturar um modelo com capital de terceiro, aí sim a gente vai ter que ter também as nossas métricas de o que é hurdle, o que é carry, um pouco essa lógica, Chico. Por enquanto a gente faz com capital próprio e facilita um pouco essa vida aqui. Com certeza. E falando sobre o portfólio de vocês aí, né, um fundo bastante novo, né, que foi lançado em outubro do ano passado. Tu gostaria de contar para nós algum case aí dentro do portfólio? Conto. A gente tem hoje no portfólio 4 negócios operacionais falando, e tem um ainda pré-operacional, tá? Além de 3 term sheets assinados na rua, esses eu não vou poder te falar, mas a gente tem um negócio, o primeiro investimento que a gente fez foi a Player One com a Globo Ventures, tá? Foi aí nesse caso aqui, te dando um exemplo, foi um co-investimento com a Globo Ventures, tá? A Player One, ela é a iniciativa de games que nasceu dentro da Globo e a Globo Ventures spin-offou isso e transformou numa empresa independente no mundo de games. Eu acredito que eles são o maior ecossistema de games do Brasil, né, entre campeonatos, plataformas, onde as pessoas entram para se conectar com esse mundo de games aqui. E a gente co-investiu com eles. Aqui foi um investimento numa lógica, tentando agora ilustrar o que eu estava falando, numa lógica financeira para nós, tá? Foi um investimento financeiro e foi um investimento numa lógica mundo RBS aqui falando, tá? A RBS tinha pouca exposição a este mundo dos games e a essa indústria, né, que inclusive tem até um papel editorial da gente estar mais atento a essa indústria e o que está acontecendo nesse mundo aqui, e a gente também trazer projetos para o Rio Grande do Sul deste mundo. A gente tem hoje um projeto que está sendo comercializado pela equipe da RBS, que junto com a Player One daí, que é um projeto de games que a gente vai um evento, enfim, que a gente vai fazer, que a gente está numa fase de comercialização deles. Então, aqui tem uma mistura aqui de recurso financeiro com o mundo RBS, como a gente olha esse negócio. Depois tem outros 2 negócios que eles acabam encaixando em um só, que são as exclusividades, e aí é totalmente diferente de mundo Venture Capital falando, que são as exclusividades comerciais que a gente tem da Arena do Grêmio e do Beira-Rio, tá? Então, nós, RBS Ventures, que temos essa exclusividade comercial da Arena do Grêmio e do Beira-Rio, junto com a Tornac, né? Isso era uma exclusividade da Tornac, que a gente fez junto com eles isso. E por que a gente fez isso, né? No nosso entendimento, fazia todo sentido para a RBS, dentro do seu portfólio de comunicação e de contato com o público, ter as arenas Grenais aqui, né? Ter a Arena Grenal como mais um ponto de contato com o público. Então, e aí tu é gaúcho aqui, tu vai entender o que eu estou falando, de repente os nossos ouvintes aqui, ou telespectadores, não vão estar entendendo, mas quando eu tenho um comercial vendendo patrocínio do Sala de Redação, por que ele não pode vender o patrocínio do Sala de Redação e dizer, por mais X, vamos fazer uma ação comercial no jogo, no Grenal, que vai ter domingo, onde tu vai expor o teu produto na rampa que sobe o estádio do Grêmio, né? Então, eu tenho essa sinergia comercial com o negócio de estádios. A gente fez esse negócio no ano passado, esse é o primeiro ano operando. A gente deve hoje, esse ano, ter, em função dessas sinergias, acho que uns 30% a mais de venda do que teve no ano anterior, tá? Então, aqui tem um exemplo prático de como a gente coloca essas sinergias para funcionar. Depois a gente tem um terceiro negócio, que é a Salute, que eu estava te falando, né? A Salute é um negócio na área de saúde, que para a gente é uma indústria super importante, com muita oportunidade de negócio, uma indústria realmente muito grande, né? Com uma série de problemas a serem resolvidos, e a Salute endereça um problema que é o problema das pessoas que não têm plano de saúde, que é gigantesco no Brasil. Eu não vou te dar um número aqui, porque eu não me lembro de cabeça, tá? Mas é gigantesco o número de pessoas hoje que não têm plano de saúde no Brasil e que precisam de um atendimento
e que não querem o SUS ou não conseguem ser atendidas pelo SUS porque tem fila, porque tem demora e todas as questões que a saúde pública no Brasil tem. Então, eles montaram uma rede de clínicas populares, hoje são 9 clínicas operando em Porto Alegre, região metropolitana, e também um clube de assinatura que custa, eu acho que vou dar o número certo, R$50 aqui, mas é em torno disso, tá? Onde a pessoa paga os R$50 e tem um desconto expressivo na clínica para fazer os seus exames, e são clínicas, eu não sei se tu já teve a oportunidade de ir em uma, são clínicas realmente muito bonitas, muito estruturadas, muito limpas, né, que dão um serviço muito bacana para os seus, muito adequado, enfim, e muito bom para os seus clientes. E aqui a gente vai ajudar muito a Salute a crescer, a encher essas clínicas e aumentar a base do seu clube de assinatura. Quando eu digo que a gente está bem confiante que isso aqui vai acontecer, a gente fez o investimento em Salute, foi em abril que a gente fez o investimento, a gente teve aí abril e maio, 3 meses, na verdade, para estruturar a campanha, que a Salute quase não fazia investimento em publicidade, então vai ser um movimento bem interessante para eles, assim, porque eles faziam muito pouco, e a gente está ajudando, a gente está participando junto com eles de todo o conceito da campanha, como é que essa campanha, que veículos que a gente vai fazer, enfim, as equipes Salute e RBS estão trabalhando muito próximas, e a campanha vai ao ar agora em julho, e a gente está bem aí, com uma expectativa bem alta aí de atingir resultados importantes para a Salute. E aí depois um quarto negócio, se eu considerar os estádios um negócio só, né? Então aí seria o quarto negócio. E aí nós estamos fazendo greenfield mesmo dentro da RBS Ventures, um negócio na área de influenciadores, tá? Que é um desafio hoje que a RBS e todos os negócios de comunicação enfrentam, né? Que é, de certa maneira, até um desafio de RH, enfim, um desafio sobre várias perspectivas, entre elas um desafio de RH, de retenção de talentos, de comunicadores que acabam entrando, ficando relevantes e querendo ter suas vidas fora, um desafio de produto novo, de produtos digitais novos, e a gente está lançando e vai lançar agora no segundo semestre uma iniciativa que vai ficar embaixo da RBS Ventures como um negócio independente, um negócio nessa área de influenciadores. Então, a gente olha bastante coisa, assim, e os modelos não são necessariamente os mesmos, né, na hora de fazer o investimento. Boa, muito legal. Essa parte dos influenciadores, como contratante, tenho aqui expectativa de conhecer mais, assim que for lançada, com certeza estarei atento. Nós já estamos pré-operacional, tá? Assim, como contratante, a gente pode depois conversar e resolver isso aqui. Boa, boa. Vamos ter um papo sobre isso, sim. E como gremista, muito me interessa, né? Essa exposição aí nos estádios. Eu lembro do Paulo Veras contando sobre a 99, não vou lembrar o ano especificamente, mas quando eles estavam buscando essa exposição mais forte, né? Que eles viram no futebol um caminho barato ainda, né? O futebol ainda é barato, embora a gente veja os números chamam bastante atenção, mas o futebol ainda é um meio barato de entrar, e na época eles fizeram uma ação, acho que com o Botafogo, que ia ter um jogo com o Flamengo, aproveitaram ali que a camisa do Botafogo estava mais em conta que a do Flamengo, né? E fizeram uma ação específica. Mas o futebol tem uma coisa, né, Léo, que que a gente não se dá conta, assim, o Planeta Atlântida, né, ele é um evento gigantesco, né, de novo, só para quem não sabe o que é o Planeta Atlântida, é o maior festival de música que a gente tem, de shows de música, enfim, que a gente tem no sul do Brasil, né, onde a gente faz no verão, eles são 2 dias, é sexta e sábado, e a gente, que é produzido pela RBS, então só para os nossos ouvintes, telespectadores aqui que não são gaúchos, saber o que é o Planeta Atlântida. E a gente coloca no Planeta Atlântida em torno de 40 mil pessoas por dia no Planeta Atlântida. Que é gigantesco, e a gente atrai uma série de marcas, né, para o Planeta Atlântida para estar em contato com esse público. Quando a gente vai para o futebol, cada jogo, e eu sou gremista aqui, não tenho problema de falar isso, cada jogo do Grêmio ou do Inter é um dia de Planeta Atlântida, tem 30, 40 mil pessoas, então é uma oportunidade das pessoas se comunicarem com um público bastante importante, assim. Então, por isso que a gente fez esse negócio bem numa ótica mundo RBS e menos numa ótica venture capital e tudo mais, que é totalmente venda de publicidade aqui falando.
Sim, mas uma oportunidade de exposição, talvez, para startups que entram via RBS Ventures também participarem disso, né? Exatamente. E indo aqui um pouco mais para o exercício de futurologia, né? Olhando mais para frente, eu lembro lá, 2008, 2009, nas reuniões na RBS, da galera já falando de TV on demand, de vídeos curtos como futuro e tal, e anos depois essas coisas se materializaram, né? Então acho que a RBS aí é uma boa fonte para a gente entender sobre essas futurologias aí. O que tu vê, né, nesse mercado de inovação, mercado de startups, como tendências, seja dentro do mercado de mídia, pode ser algo mais específico, mas como um todo aí nesse mercado inovador, como chances de crescimento para o futuro? Boa. Eu acho, eu vou te falar assim, o que eu vejo, eu não sou dono da razão aqui, tá? Mas eu tenho o timing de tu fazer essa pergunta é bom. Eu acabei de voltar de Israel, tá? Então eu estava em Israel mês passado e a gente foi numa dessas missões, a gente foi uma turma da RBS e também uma turma de outras afiliadas, a gente foi junto para Israel para olhar a tecnologia, olhar a inovação e olhar outras coisas, não necessariamente da mídia, tá? De uma maneira geral. E eu não sei se tu já foi para Israel, se tu já fez essa missão. Então, Ainda não. parênteses aqui na nossa pergunta, vale a pena, tá? É realmente impressionante o que Israel fez em 70 anos, 75 anos, de transformar um país que não era nada num polo de inovação, tecnologia, enfim, tem várias razões para isso. Inclusive, escrevi um artigo para Exame, que saiu na Exame essa semana, vou te mandar depois que eu falo um pouco disso. Mas, voltando para a tua pergunta, assim, tem setores, né? E aí, o Brasil, né? Olhando para o Brasil, né? A gente é bastante entusiasmado com o setor o setor da saúde é um setor que eu acho que tem muita oportunidade. O setor financeiro, né? Através das fintechs e de todas as soluções, também é um setor que a gente olha e a gente deve fazer alguma coisa logo nesse setor, porque na minha cabeça tem bastante oportunidade aqui. E eu acho que a educação no Brasil também é um setor com os novos modelos de educação, né, de educação online, digital e cursos, enfim, eu acho que tem bastante oportunidade nesses negócios. Mas indo específico aqui na tua pergunta, eu saí muito impressionado em Israel e na não é um setor, mas é uma tecnologia que acaba permeando todos, que é com o negócio da inteligência artificial, né? E, de certa maneira, com a substituição, em muitos casos, daquilo que a gente não imaginava que substituiria o homem, substituindo o homem, né? Indo para uma lógica de inteligência artificial e de soluções totalmente inovadoras, né? Eu olhei um negócio, então, assim, a gente está olhando muito quando a gente olha as empresas, muito, o que elas estão usando de inteligência artificial mesmo para ajudar a alavancar os seus negócios, que tem bastante coisa nesse sentido, assim, até recentemente, nós estávamos na Salute, semana passada, estava em Porto Alegre, na Salute, semana passada, a gente foi fazer uma visita nas clínicas e tudo mais, e eles têm uma tecnologia, que é israelense, inclusive, de teleatendimento, é um teleatendimento ao contrário, né? O paciente vai na clínica, mas o médico ele está em qualquer lugar. E por que é isso? Tá? Tem uma lógica por trás. Na clínica, eles têm um equipamento, que é um equipamento israelense, e o médico sempre tem uma técnica de enfermagem junto, tá? Que o equipamento mostra o ouvido, mostra a garganta, escuta o coração, enfim, não sou médico aqui para te dizer as outras, mas olha o olho, olha onde tem que olhar, e o médico que está, seja onde ele estiver, na frente do computador, vê com a mesma nitidez, ou até melhor do que se ele estivesse lá olhando a olho nu. Então, por que eu estou te falando isso? A gente estava conversando assim, no futuro, com a quantidade destes exames que vão ser feitos, de repente tu vai precisar de um médico lá, tu vai ter uma base de dados de todos aqueles exames e de imagens que um algoritmo vai poder te dizer, o que tu tem aqui é isso, entendeu? Então,
Inteligência artificial é um negócio que eu saí muito impressionado, né? Te dando um exemplo prático daí, que eu vi em Israel, tem dois que para mim são emblemáticos, porque eles são tangíveis para o nosso dia a dia, tá? E um deles foi uma empresa de dublagem, tá? Dublagem de filme, e aí até um pouco dentro da nossa indústria, tá? Dublagem de filme. E é muito ruim, assim, não sei a tua experiência, a minha, assim, eu não gosto de assistir um filme dublado, é muito ruim assistir um filme dublado, né? Uma dublagem meio tosca ali. E esses caras estão fazendo uma dublagem, ele nos mostrou lá, essa empresa, um filme, uma cena de um filme do Morgan Freeman, aquele ator americano, que tem uma voz muito característica, né? O Morgan Freeman tem. Aí eles mostram a cena do Morgan Freeman falando em inglês, que é a sua língua nativa, e depois a mesma cena do Morgan Freeman falando em espanhol, com a mesma voz, com o mesmo tom de voz, só que ele está falando em espanhol. Ou seja, tu acaba com a carreira do dublador, né? Porque aquilo é feito através de inteligência artificial, e aí, de repente, aquilo que a gente não gosta de assistir um filme dublado, nós vamos assistir, porque é o cara falando com a voz dele, a boca mexe de acordo com o que ele fala, e é o mesmo filme. De repente, eu acho que tem uma mudança importante. Um outro negócio que a gente olhou era uma empresa de tecnologia e de inteligência, era um SaaS, era um software, focado no varejo online, tá? Focado no varejo online. Então, ele ajudava as lojas online a ter a melhor performance da venda. Como é que ele fazia isso? Né? Ele pegava fotos de modelos, tá? E botava diferentes... Vamos pensar que quando tu entrasse numa loja X para comprar uma camiseta, tu tá olhando ali um modelo que é loiro, de olho azul, não sei o quê. Eu tô olhando um modelo moreno, a outro tá olhando um modelo de pele negra, e assim. E aí a loja, o software identifica qual que vende mais, e depois ele vai dizer para a empresa, usa esse aqui porque esse vende mais. Mas o que é mais impressionante? As fotos dos modelos eram de inteligência artificial, não eram pessoas, não eram modelos, mas era literalmente igual a modelos. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, tu olhava ali pessoas que não existiam, que nunca existiram, e o computador ia mudando. Deixa eu mudar o tom da pele, deixa eu mudar o cabelo, deixa eu mudar a cor do cabelo, mudar a cor do olho. E a partir disso eu vou vendo o que funciona, o que vende mais, qual é o modelo que melhor vende para gerar melhor performance. Então, a inteligência artificial, para mim, ela veio para ficar, né? As empresas têm que estar muito atentas a isso, porque ela não é uma vertical, né? Ela é uma horizontal, né? Ela permeia todos os negócios. Né? Onde a gente menos imagina que ela vai chegar, né? Até quando a gente pensa no agro, como é que o agro vai ser influenciado por isso? A gente olhou lá uma empresa de tecnologia que estava escolhendo que sexo teria o pintinho que nasce no ovo. Porque para a indústria do agro, se nascer mais, sei lá, eu não entendo nada, mas se nascer mais galinhas do que galos é melhor, entendeu? Para a produção é melhor, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que a inteligência artificial e essas tecnologias vêm assim para... A gente vai ver muita coisa nova, assim, num universo aí de até 10 anos, muita coisa vai mudar. Com certeza. E compartilho da tua visão, vejo da mesma maneira. A inteligência artificial não é um setor específico, né? Mas é um enabler, né? Ele propicia muitas coisas em todos os setores, né? Então a gente vê, às vezes, né? Mas o cara colocou lá o Fred Mercury cantando as músicas dos Beatles. Que legal, fantástico ter isso, né? ter a chance disso. Mas não parece no dia a dia ter tantas aplicações. Mas quando tu começa a ver que isso pode sim ter várias aplicações, tu
trouxe aí a questão da dublagem e todas as outras questões que podem impactar. O cara na NBA lá, eu vi que no aplicativo da NBA, que tu te coloca no lugar de algum dos jogadores que tava naquele... Pô, é sensacional, sabe? E isso, a gente tá olhando para a NBA, mas para quantas outras lugares, né, a gente vai conseguir usar essas coisas. Então, assim, é mais a gente entender onde fazer um bom uso e um uso que seja eficiente, não seja uma perfumaria, digamos assim, mas com certeza, assim, vamos ser transformados aí nos nossos negócios por essa inteligência artificial que é até difícil prever as coisas exponenciais são difíceis, né, de adivinhar a velocidade que elas chegam. É isso. Até tu trouxe o exemplo da saúde, né, a gente conversou algumas semanas aí com uma startup voltada à inteligência artificial e visão computacional para a área da saúde, porque hoje um dos grandes problemas seria laudar os exames. O exame já é feito, já tem o exame de imagem, mas um profissional precisa olhar aquela imagem e fazer o seu laudo. Com essa atribuição da inteligência artificial, ela já consegue, por comparação, por todos os milhões de exames que já estão dentro da plataforma, já consegue trazer o laudo para o médico conferir se o laudo está certo e dar um ok. Só isso, né? Exatamente, tu vai precisar, tu vai seguir precisando do ser humano só olhando, tá certo, né? Mas eu acho que nós vamos ter uma mudança drástica, assim, em diversos setores, né? Setores que a gente não imaginava que seriam disruptados ou transformados, serão disruptados e transformados. Com certeza. Pô, papo muito legal, bom demais aqui conversar contigo, mas estamos chegando aí no final do nosso tempo, né? Então vou deixar esse tempo final aí para te deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Tá boa. Primeiro, obrigado, né? Obrigado, Léo, obrigado pelo convite, assim, muito bom o papo mesmo. E a mensagem que eu deixo aqui é uma mensagem de apoio ao empreendedorismo, né? Acho que eu sou um apoiador do empreendedorismo. Eu tenho a crença que o empreendedorismo realmente muda as comunidades, as cidades, os países, né? O próprio Israel é um exemplo disso. Então, a encorajar aqui, né? Uma mensagem de encorajar cada vez mais as pessoas, fundos, investidores, empresas, enfim, a investir em empreendedorismo, a investir em negócios inovadores, e que se eventualmente um investimento ou outro não der certo, faz parte do processo, né? Faz parte do processo, mas eu não tenho dúvida que se a gente tiver, e vocês na CapTable estão fazendo um trabalho fenomenal nesse sentido de democratizar o investimento em novas oportunidades, de estimular as pessoas a escolherem os seus negócios que querem investir, tudo isso ajuda, né, o nosso Rio Grande do Sul, o nosso ecossistema, o nosso Brasil a melhorar e a crescer. Então, eu saio assim, passo essa mensagem de assim, vamos seguir investindo, vamos seguir acreditando que o empreendedorismo realmente move e ajuda as cidades, nações e países a evoluir. Boa, somos parceiros nessa, né? Acreditamos também que é o empreendedorismo que é a força motriz de coisas muito boas aí que estão por vir. Então, muito obrigado, Maurício, RBS Ventures, muito obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Conteúdos, iremos colocá-lo tanto nos nossos podcasts, nossas newsletters, lá dentro da própria CapTable, nossas redes sociais, fiquem de olho, que sempre tem coisa legal acontecendo por aí. Alguns cortes desse episódio também colocaremos ali para estar sempre relembrando vocês aí das melhores partes desse episódio. Muito obrigado e até uma próxima.